Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Eu vou ler aqui para vocês um tópico de ensinamentos da Congregação Cristã no Brasil falando sobre casamento. Logo em seguida, eu vou colocar aqui alguns comentários e no final eu vou colocar aqui algumas perguntas para que vocês respondam. Vamos ler aqui juntos tópicos de ensinamentos da Congregação Cristã no Brasil inspirados pelo Espírito Santo, casamentos com estranhos à fé. Abre aspas. Moços e moças que casam com estranhos à nossa fé, costumávamos aqui no Paraná a cortar da comunhão da igreja, não os considerando mais como irmãos, e anunciava-se isso perante toda a irmandade. Para esse critério, notava-se, entretanto, um inconveniente. Posteriormente, o Senhor dava lugar de arrependimento ao faltoso ou à faltosa, chamando-a a esta graça o cônjuge que não era crente, e às vezes batizando ambos com a promessa de evidências de línguas. Éramos então obrigados a recebê-los novamente na igreja. Éramos obrigados a recebê-los novamente na igreja. Tal critério ocasionando confusão. Então, pelo fato dessas pessoas, o cônjuge se batizar ou os dois falarem em línguas, eles eram obrigados a retornar essas pessoas para a igreja, só que ocasionava ali confusão entre o ministério, guerras entre a irmandade. Eu não quero que essa pessoa volte à liberdade dela. Enfim, deliberam-se os servos de Deus que, a partir desta data, não mais serão cortados da igreja os que se casarem com estranhos à fé. Tiram-se-lhes totalmente as liberdades nas congregações. Não poderão mais chamar hinos, orar, testemunhar, levantar com a palavra, nem exercer ministério algum ou ocupar qualquer cargo. Mas continuam com liberdade de se congregar, ou seja, na congregação até cachorro entra. Então a pessoa ela tem só a liberdade de ir para o culto, de congregar, de sentar ali no banco. Mas de chamar hino, testemunhar, de fazer todo o trabalho de ritual ali, ela não pode, de jeito algum. Certo? E inclusive tem um trecho aqui que fala: não podemos tirar-lhe o inário, a Bíblia ou os véus, pois tais objetos lhes pertencem. Ok? Então esse ponto, na Congregação Cristã no Brasil, quem se casa com estranhos à fé, eles perdem a reputação. Eles perdem o testemunho. E inclusive nesse mesmo tópico de ensinamento consta o seguinte, abre aspas, em conclusão, quem casa com infiel perde o testemunho e é-lhe cortada toda a liberdade. Ok? Então tá aqui, inclusive eles colocam o seguinte, todo membro do corpo que é cortado apodrece. É o trecho que consta aqui. Segundo a lei, esse tópico de ensinamento da CCB sugere discriminação com base na religião ou ao restringir a participação na comunidade religiosa e nos rituais para aqueles que se casam com não crentes. Isso pode violar a Constituição Federal Brasileira, que garante a liberdade religiosa e proíbe qualquer forma de discriminação por motivos religiosos. A Constituição Federal, no artigo 5º, a frase que consta no tópico é a seguinte, abre aspas, tiram-se-lhes totalmente a liberdade na congregação. Segundo, ao desencorajar os casamentos entre pessoas de diferentes religiões e ao impor sanções aos que o fazem, o tópico de ensinamento da CCB pode ser interpretado como uma forma de incitação à intolerância religiosa, o que é vedado pela legislação brasileira. A frase que consta no tópico aí é o seguinte, abre aspas, aconselhamo-lo dentro da palavra de Deus a não se unirem com um jugo desigual com infiéis. Fecha aspas. Ao propor interferência nos relacionamentos amorosos
E nos casamentos, o tópico de ensinamento da CCB pode violar os direitos de privacidade e autonomia individual, garantidos pela Constituição, artigo 5º. Qual a frase que deixa muito claro essa interferência nos relacionamentos, na vida particular e pessoal? Abre aspas. Se estes realmente namorando pessoas não crentes, peçam forças ao Senhor e cortem prontamente o namoro. Fecha aspas. Os anciães, eles colocaram no tópico que se houvesse qualquer tipo de relacionamento entre um crente da congregação e um não crente, era um aviso para cortar ali, forçar ao término do namoro. Era para cortar o relacionamento. Entende? Então vamos lá. Restrições à liberdade ao culto ao negar a participação em rituais religiosos para aqueles que se casam com não crentes. O tópico da CCB pode violar o direito de liberdade de culto, garantido pela Constituição, que é o artigo 5º. A frase que consta é o seguinte, abre aspas, mas continua a ser considerado irmão, podendo se congregar, apenas congregar, ok? As restrições impostas aos que se casam com não crentes podem ser interpretadas como uma forma de tratamento desumano e degradante, violando o princípio da dignidade da pessoa humana, também assegurado pela Constituição Federal. Então a frase do tópico que consta é o seguinte: todo membro do corpo que é cortado apodrece, e não queremos ser responsáveis pelo apodrecimento de alma alguma nesta obra. Só que eles cortam a liberdade das pessoas, eles tiram a liberdade das pessoas. Ao estabelecer diferença de tratamento com base na religião dos cônjuges, o tópico de ensinamento da CCB pode ser interpretado como uma forma de incitação à discriminação, o que é vedado pela legislação brasileira. Qual a frase que incita a discriminação? Em conclusão, quem casa com infiéis perde o testemunho e lhe é cortado toda a liberdade. Fecha aspas. Automaticamente ali, ele está sujando a reputação da pessoa diante de todo o público, dizendo que aquela pessoa não tem mais testemunho, ela está suja. Ok? Então, ao estabelecer diferença entre tratamento com base na religião dos cônjuges e a desencorajar relacionamento interreligioso, o tópico de ensinamento da CCB pode contribuir para o fortalecimento de preconceitos religiosos, o que é vedado pela legislação. A frase que afirma isso é o seguinte: quanto àqueles que, depois de se casarem com estranhos da nossa fé, o Senhor perdoa e aceita novamente. Não nos compete julgar o operar de Deus. Fecha aspas. Mas, no início do tópico, eles deixam claro que eles tiravam a liberdade e não era mais considerado como irmãos. Ok? Na Bíblia, o que consta na Bíblia contra aquilo que os anciãos estão afirmando? Em Atos, capítulo 10, 34, 35. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Fecha aspas. Romanos capítulo 2, verso 11. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Gálatas capítulo 3, 28. Não há judeus, nem grego, nem escravo, nem homem, nem mulher, pois todos somos um em Cristo Jesus. 1 Samuel 16, 7. Abre aspas. Porém, o Senhor disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mateus 22, 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Fecha aspas. As perguntas que eu vou fazer para vocês são as seguintes. Você que está me escutando aí, da CCB ou não da CCB, você concorda com a orientação da CCB de que quem se casa com não crentes
perde o direito de ser considerado irmão ou irmã da mesma fé? Sim, você concorda ou não? Discorda. Você acredita que a CCB está agindo de acordo com os princípios constitucionais ao excluir pessoas que se casam com não crentes da comunhão da igreja? Sim, você acredita ou não, você não acredita? Terceira pergunta. Você acha que as orientações da CCB sobre casamento com não crentes podem promover discriminação religiosa? Sim, acredito que pode. Não, não acredito que pode. Coloque aí a sua resposta. A quarta pergunta. Você concorda que a igreja, CCB, deve ter o direito de interferir nos relacionamentos pessoais de seus membros com base em suas crenças religiosas? Sim ou não? E a última pergunta. Você acha que as orientações da CCB sobre casamentos com não crentes podem contribuir para a exclusão e a divisão dentro da comunidade CCB? Sim ou não? Então, coloque a sua resposta, contribua nos comentários. E se porventura você teve alguma experiência similar a essa, se você já foi um dia discriminada ou tirado a sua liberdade dentro da congregação por conta de um casamento ou um namoro, ou você não pôde mais tocar na igreja porque estava namorando uma pessoa de fora, coloque nos comentários aqui para contribuir para que outras pessoas também possam ler o seu comentário e possa ter mais amplitude na reflexão. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, que é importante para que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!